E aí, tá preparado pro Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis. Savoia, tem uma informação aí de treinador do Flamengo. Você vai desvendar o mistério? Exatamente, Benjamin. Eu vou amanhã, Fernando Jubeiro chega ao Rio de Janeiro e vai ter uma reunião no Flamengo. Quem é que chega? Esse Fernando Jubeiro, ele teve 3 anos no Guarani do Paraguai, desclassificou o Corinthians do Tite na Libertadores, estava no Libertad, foi campeão lá, teve que operar a coluna, ficou parado 2 meses e aí rescindiu com o time paraguaio. Ele é formado nas categorias de base do Barcelona, tem 43 anos, o aproveitamento dele é acima de 70% como treinador nas últimas 4 e 5 temporadas. Então, passando o que me passaram Então, qual que é o aqui. nome do treinador? Fernando Jubeiro. O Fernando Jubeiro, então, chega amanhã ao Rio Para de Janeiro? conversar com o Noval, o Bigu. Segundo a informação que me chegou agora, ele está chegando amanhã ao Rio de Janeiro para conversar. É uma entrevista ou é uma contratação? Para conversar. Não sei se contratação vai contratar, não. O cara para uma entrevista, se o cara saber, vem, não, pera um saber pouco. o perfil do cara. Se o cara quer entrevistar, vai vir cara pra que vai cá. até lá. Cara, Vai vir para cá. Você quer entrevistar alguém, a informação para ser checada, né? Não estou dizendo que ele é o novo técnico do Flamengo, se bem que, pela experiência que a gente tem de tantos anos de estrada, Pascoal, Benja, o pessoal todo aqui, quando o treinador vem, é porque alguma coisa pré-acertada já foi. vendo ele aqui, ó, Fernando vai Jubeiro. apostar de novo num treinador estrangeiro? Ele é espanhol. É espanhol. 44 Foi anos. criado na Foi base do Barcelona. nas canteiras do Barcelona. Aquele que com o Corinthians eliminou o Corinthians. Ele falou. lá do... Mas naquela época era o Guarani do Paraguai. Eliminates, todo mundo eliminava. Aquele lá que o rapaz tem um amigo nosso, não vou falar nome. Teve um amigo nosso que falou que a estrada estava pavimentada, que era seta para a Mas esquerda. deixa eu te falar, que ia será ser- uma boa pro Lembra? Flamengo esse nome aí que o Savoia está falando, Fernando Jubeiro? Puxa vida. Ó, É mais uma aposta. Mais uma o quê? Aposta. Entendi tô outra lendo coisa que- também. Assim como você. Mas com relação aí ao Flamengo, ô Pascoal, eu acho que agora, se o Flamengo quiser trocar o treinador, ele é obrigado a trazer um cara que venha para fazer a diferença. Com todo respeito ao Jubeiro e sua Juba, mas não dá. Aliás, ele é completamente careca. Careca? Igual Então o Gagliotti. já é falso, Pascoal. Já no próprio nome já é falso. Devia ter uma baita Juba. Jubeiro, baita Juba. Surpreende esse nome, ô Lógico. Flavinho? Era pra trazer um cara cobrão, velho. Tem que trazer um cara top. Também, Marcos. Surpreende muito, Lógico. embora Mas uma aposta? eu tô lendo aqui o perfil dele, não o conhecia, sinceramente, juro que não conhecia. Ele chegou às semifinais da Libertadores com o Guarani do Paraguai. Depois dirigiu o Olímpia e Libertad. Eliminou então, o Corinthians. Tem feito a vida, que naquela época não era tão difícil. Era o Eliminates Stadium, você se lembra. Então, E agora é o quê? Sei lá. Uma desgraça. Agora curve-se ao Coliseu da Zona Ih, Leste. Coliseus, Ao Taj Coliseu é Mahal do Itaquera. Mas eu, tá eu, atacando eu, o Corinthians. assim, eu acho que houve, se o Flamengo foi buscar esse treinador, pelo menos me parece que houve algum estudo, alguma pesquisa, não é de ouvir falar. O que é preocupante. Junte-se a isso, a pressão Então, que o não presidente Às vezes está muito sofrendo para Exato, contratar depende, um treinador depende. mais experiente. Mas a o sensação Light que eu arrebentou tenho- agora. Não, depende de quem faz o estudo. é claro. Exatamente, Mas às vezes. assim, não me parece ser uma contratação de impulso, entendeu, Lai? Se aquela coisa de ir pelo mais fácil. O que, Não, que era o por mais isso é que eu fácil? tô perguntando, O que se que é o pode mais ser uma fácil? entrevista apenas. É atrás do Cuca, era o mais fácil. Ou outros tempos, o que era mais fácil? Ir atrás do Luxemburgo. Se é uma Não é para-raio esse daí. não é um para-raio para dirigente. Não é para-raio nenhum para dirigente. Pode ser uma coisa boa. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Vai ser criticado, vai chegar sob pressão, a torcida desconfiada e tudo mais. Mas me parece fruto de algum estudo, pelo menos de algum... Agora, quero só dizer o seguinte, nesse caso, o Flamengo terá um treinador por um período de campeonato, ele vai conhecer os jogadores atuando pelo Flamengo e vai ter um mês depois para montar as estratégias e os pedidos de contratações, né? Porque a gente tem uma intertemporada nesse ano em virtude da Copa do Mundo. Aí pode ser que ele consiga fazer um trabalho para chegar até lá, que eu cheguei à chegar até o fim do conclusão? ano.
Se for o caso, né? Ó. O Savoy está tendo ressalva, a gente também fica com ressalva aqui. pra Na saber verdade, ele vai ser não ou está o treinador. assinado, porque uma contratação você só pode dar como certa É claro, depois de mas é um assinar. interesse, É que o cara está há um chegando aqui. interesse pelo cara. Agora, essa história que o Pascoal fala, o tempo, a gente fala muito em tempo, que treinador tem que ter tempo. Pô, o Fernando Diniz chegou outro dia no Atlético Paranaense e o time já está jogando como jogava o Audax. Mas ele ficou os primeiros meses desse ano, ele treinando apenas o time, porque o Atlético não estava jogando. Jogando o Savoia- campeonato estadual, mas tudo Savoia- bem. Então não é um ano. O Savoia não vai precisa de um checar ano pra mais trabalhar, aí. gente. O Savoia vai continuar checando a informação que ele deu. Segundo o Zé Eduardo Savoia, o Fernando Jubeiro, espanhol, que dirigiu o Guarani do Paraguai, chega amanhã ao Rio de Janeiro aí para possivelmente ser o novo treinador do Flamengo, segundo o José Eduardo Savoia. Eu nem sabia que o diretor do Flamengo, o apelido dele era Bigu, o Noval. Também não sabia. Eu também não sabia, tá aqui, me passou até o telefone do cara. Não ia ver. Não, me passou agora, não pode ligar no ar Tá com a aqui. ficha completa, hein, Liga José? pra ele e confirma aqui Agora, a produção. tem uma notícia também que saiu no UOL. Pergunta a você, Cardola, é verdade essa história aqui? Que o Flamengo mudou o ônibus oficial, ampliou o staff e dobrou o gasto porque o elenco reclamava que o ônibus quicava muito, pulava muito. É verdade essa história? Tô falando sério. Tá aqui no UOL, olha. Jesus, Ou é sacanagem? Ah, eu não sei. Eu não tenho que reclamar de ônibus, jogador. Olha aqui, ó, a não tem que diretoria. reclamar Tá aqui a matéria do UOL. A diretoria do Flamengo comete erros de planejamento e está pressionada pelos maus resultados do futebol. O presidente Eduardo Bandeiras atende às demandas do elenco e não deixa faltar nada para que os jogadores busquem os títulos tão sonhados. Aí, cadê? O UOL Esporte, estou lendo aqui, apurou que até o ônibus oficial do clube deixou de ser utilizado por um pedido dos jogadores, assim como o aumento de profissionais na comissão técnica e a presença de uma delegação cada vez maior em viagens. Tudo para que os atletas tenham a melhor assistência possível. É verdade essa história? Não sei, Benja. É verdade? Alguém sabe? O ideal, Benja, Ontem, por exemplo, ligar para alguém do Flamengo e perguntar. Porque Ontem- todo mundo sabe que ano de eleição, muitas vezes as pessoas Então, soltam por isso estou informações. perguntando se é verdade. O ideal é ligar lá e perguntar. Assim como é verdade que ontem teve reunião do Conselho do Flamengo e que a chapa esquentou porque foi dito que quase 10 milhões foram distribuídos em prêmios para o time do Flamengo ano passado. Isso é verdade? Bom, isso tá no balanço, né? Tá no balanço do clube. Agora, a discussão deles lá no conselho é aprovação ou não das contas. Isso é um baita problema. Eles têm que aprovar ou não. Tá aprovado isso? Você aprova esse tipo de premiação? Então você tem que discutir lá no Conselho Deliberativo. Esse é um ano eleitoral no Flamengo, o Flamengo é fragmentado em termos... Tinha um grupo de oposição, um grupo de situação. Depois que esse grupo, que foi da situação, se fragmentou em 2 ou 3, né, em 2 especificamente, e mais a oposição, nós temos aí pelo menos 3 grupos distintos brigando pela eleição no Flamengo, como é no Palmeiras também, no final do ano. Então a briga está muito clara. E aí essas coisas saem. É o ônibus que o jogador pede para melhorar. Olha hoje o Ninho do Urubu. Olha o Ninho do Urubu, o que os caras fizeram. Flavinho, dá uma olhada. Jogaram banana, time de banana, jogaram pipocas, tudo lá na porta do CT, olha lá. Premiação de quê? Não, Aí, Presidente fato, Banana, Ali, time o que é? pipoqueiro. A outra, Presidente Banana. Banana, time Time pipoqueiro. pipoqueiro. Time pipoqueiro. Mas essas Isso tudo foi informações- agora de manhã no Ninho do Urubu. Essas informações com relação aí a todo esse gasto que o Flamengo teve, Benja, com premiação e tudo mais, isso Olha lá. aí tem que ser apurado sim. As pessoas que compõem a oposição do clube, eu acho que a O oposição do Conselho clube, tem o direito de Pascoal, aprovar ou não as ela contas. tem uma função importante não só para cornetar e querer o lugar do presidente, mas eu acho que nesse tipo de informação, se for verídica de fato, tem que começar a contestar também, repito, vamos As colocar aqui na contas. condição aqui de que pode ser verdade, tá certo? A gente está tratando a situação aqui porque está sendo noticiado em uma série de veículos. Porque parece que foi ontem na reunião de Sim. Conselho do Flamengo. Porque a gente sempre elogia aqui a administração do Bandeira de Melo. A gente fala, na parte desportiva pode não ter Sim, mas se gerado ele frutos, combinou a premiação com os jogadores, tem que mas, pagar, Pascoal, mano. é um absurdo. Pelo vice, ou por nem ter chegado na final, está de brincadeira. Você tem que premiar o jogador quando ele ganha uma competição. Vai além de uma expectativa, E não quando assim. ele perde uma competição. Está de brincadeira, Pascoal. Você premiar um grupo quando ele é campeão, eu concordo.
Apesar do cara já ser muito bem remunerado, mas é praxe no futebol brasileiro você dividir o bicho com a galera quando ganha-se um título. Agora, quando você faz uma campanha tosca, você premia o cara do mesmo jeito, tá errado. E quando essas notícias são vazadas, aí passa a impressão que os jogadores que estão mandando no clube. O pessoal tá falando aqui. O elenco que tá mandando no clube. Como é que é feita a aprovação de conta em clube de futebol? Eu e o Savoia cansamos de ver essas coisas. Então... É político, senta, levanta. Tá bom, tá. Se você quer ferrar o presidente, você não... Pé de vista do processo, pé de vista do olha, balanço. O pessoal está mandando aqui, olha, Pascoal, a reunião foi adiada ontem, porque estava caminhando para as contas serem reprovadas. Aí os caras estão falando, essas metas batidas são 10 milhões de prêmios, 800 mil para o Rodrigo Caetano, e metas tipo chegar a quartas da Copa do Brasil, e já entrando nas oitavas tinha meta para chegar na quarta da Copa do Brasil. Realmente, como eu não participo da reunião do Conselho do Flamengo, eu não sei se isso é verdade. Agora, toda a planificação de temporada tem as premiações por ordem de chegada. Gente, se for a final, se for campeão é X, se for Libertadores, tem tudo isso aí. Tudo é especificado na premiação que você passa no plano do ano. Agora, se você chamada pura objetivo. Assume o compromisso de, no objetivo alcançado, pagar, o clube tem que pagar, porque é o compromisso que foi assumido. Pascoal, vamos ver lá que o Giovânio está ao vivo lá no Ninho do Urubu, dando uma entrevista. Vamos ouvir o Giovânio do Flamengo. Os pontos dentro de casa incomodam um pouco o torcedor, mas a gente está vivo ainda, a gente está brigando, está lutando e a gente vai se dedicar até o último minuto para a gente conquistar essa vaga. Giovânio, ao mesmo tempo que, como você disse, não é, o Flamengo ainda perdeu a liderança do grupo da Libertadores, mas a pressão realmente está existindo em todos os momentos. De que maneira vocês estão preparados para, por exemplo, esse jogo do Maracanã contra o Emelec, com torcida, se for uma cobrança do início ao fim, ou que é o que está parecendo que pode acontecer? De que maneira vocês estão conversando entre vocês de tentar recuperar a torcida e dentro dessa pergunta também, de como evoluir, concentrar nos treinos nesse período tão difícil de cobrança, de joga casca de banana, pipoca, como a gente falou na frente. Como é que vocês conseguem evoluir taticamente, tecnicamente nesse dia a dia? Olha, o treinamento está sendo passado e bem feito. A gente está entendendo o que o Barbieri está querendo para a gente. A gente está se dedicando ao máximo. Claro que é muito pouco tempo de trabalho para poder desenvolver. É muitos jogos, muita viagem. Você acaba treinando um pouco, mas a equipe está entendendo. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir os resultados positivos. Claro que essa situação, um pouco de pressão, não só atrapalha um pouco os meninos um pouco mais jovens, né, que estão começando agora, mas a equipe cascuda, eu particularmente já passei muita situação complicada no futebol e venci. E tenho certeza que essa é mais uma fase que a gente vai poder vencer. Estamos tranquilos que a gente tem certeza que com o trabalho bem feito a gente vai vencer. Giovânio, boa tarde. Realmente em pontos e na classificação da Libertadores, se olhar só para a tabela, não é uma situação tão desesperadora. O Flamengo ainda está numa zona de classificação com uma possibilidade boa de classificar na próxima rodada. Mas talvez o que incomode o torcedor seja também o rendimento da equipe. Esperar um futebol mais bonito, esperar um Flamengo mais agressivo. E isso não tem acontecido nos últimos jogos, principalmente nesses jogos contra o Santa Fé. Na tua visão, você acha que esse grupo, essa equipe pode render mais? Como é que você vê o time exatamente nesse momento em termos de rendimento? Você foi muito bem na sua análise. A gente sabe que o grupo aqui é qualificado, tem condições de mostrar um bom desempenho, mas são situações diferentes. Tem jogos que as coisas não acontecem. O time adversário também se pôs dentro de casa e tem o estilo dele de jogar. A gente teve que tem que sofrer um pouco atrás também. Não é sempre que o Flamengo vai ter que atacar, vai ter que fazer 2, 3 gols. Tem momentos dos jogos que a gente tem que também esperar um pouco, analisar, estudar a partida do jeito que está se desenvolvendo, para a gente poder tomar a iniciativa. Claro que não é todos os jogos, como eu falei, a gente não vai vencer de 3, 2-0, mas a gente está se dedicando, sabe que a gente tem um elenco qualificado e mais para frente, tenho certeza, a gente trabalhando, já bater mais uma vez nessa entrega, que a gente vai dar a volta por cima e vai mostrar um bom desempenho. Sim. Giovânio, você acha que a pressão, né, ela vem exatamente porque é um elenco qualificado. Acho que disso ninguém tem dúvida. De que esse elenco pode render mais.
Você acha que o time está jogando bem? Olha, como eu falei, a partida, ela tem situações, nem sempre o Flamengo vai dominar as partidas e jogar e fazer 2, 3, 4 gols e jogar bem e dar espetáculo para a torcida. Tem hora que a situação do jogo, ela exige que você se recue um pouco mais, sofra um pouco ali na marcação, mas a gente está se dedicando, a gente está fazendo o nosso melhor. Claro que nem sempre na partida a gente vai dar espetáculo, jogar bem e fazer a torcida feliz toda, mas a gente está se dedicando. Isso não pode falar que a gente não está correndo, que a gente não está dando o nosso melhor. Isso eu acho que, na minha opinião, isso não acontece, entendeu? O que está faltando para chegar a essa vitória? Paciência, trabalho, a gente está trabalhando certinho. Tenho certeza que com o tempo a gente vai conquistar essas vitórias. Bom, Giovani, agora... tá aí, vocês estão acompanhando um trecho aí, o Giovani dando uma entrevista ao vivo lá no Ninho do Urubu. Ninho do Urubu que hoje de manhã jogaram banana, jogaram pipoca, time de banana, time de pipoqueiro. Ontem a chapa esquentou na reunião do Conselho do Flamengo. É lógico, é ano eleitoral, agora o time não ganha título, tudo aparece. Mas em relação, aqui no Twitter, Pascoalzito, o torcedor do Flamengo está revoltado por causa dessa história de 10 milhões de prêmio. Os caras estão fazendo, mas prêmio do quê? O Flamengo foi campeão carioca, não foi? Sim. O Flamengo foi a final da Copa do Brasil, não foi? Sim. Então. Final da Sul-Americana também. Final da Sul-Americana. Copa do Brasil e Copa do Brasil e Sul-Americana. Classificou para Libertadores, não? Isso, classificou para Libertadores. Deve ter um esquema Então, de premiação. Um esquema de premiação. Chegar na final por alcançar objetivos. Hoje não tem mais o bicho jogo a jogo. Até né? tem. Olha que tem. Em alguns casos, por exemplo, quando jogam Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, tem bicho, né? O cara fala, para ganhar hoje tem tanto. Mas ainda tem, entendeu? viu, Pascoal? Tem. Em alguns casos, mas geralmente os times do tamanho do Flamengo, de Corinthians e Palmeiras, é por objetivo. No objetivo, você faz um plano. E isso, né, no caso, o gerente de futebol do clube, era o Rodrigo Caetano no Flamengo, ele apresenta uma planificação do ano. Ó, para ser campeão carioca, ganhar, isso aqui é o prêmio, para chegar, para ir para a final da Copa do Brasil, esse é o prêmio, para ir à final da Sul-Americana, esse é o prêmio, entendeu? Tem a premiação. Eu acho que é nisso que está. Agora, se o Flamengo se propôs a pagar, é um acordo feito com os jogadores. E se fez acordo com o jogador, se promete um papel de bala, paga. Agora, você pode julgar no conselho o seguinte, foi muito caro, foi muito barato, isso não deveria ser feito. Mas é isso que está em pauta, senhor Oswaldo Pascoal. É isso que está em pauta. Ele me perguntou como é que faz, eu estou explicando. Mas é um absurdo. Estou explicando. Agora, se você, conselheiro do Flamengo, não aprovar, não aprove. Ô, Pascoal, com todo respeito, vamos lá. Vai lá e fala, eu não aceito gastar 10 milhões para não ganhar porcaria nenhuma. Esse é o grande absurdo, porque eu já ouvi inúmeras vezes aqui o Eduardo Bandeira de Melo ser elogiado pela administração que ele tem feito no comando do Flamengo. Isso. Em frente ao Flamengo. E eu acho que tem mérito também. Só que a partir do momento que nós temos números, Pascoal, inclusive mostrando 10 milhões em premiações, sendo que o Flamengo não ganhou absolutamente nada, Pascoal, com todo respeito, o Flamengo chegar numas quartas de final de Copa do Brasil, o Flamengo chegar numas oitavas de final de Copa Sul-Americana, o Flamengo sair de fase de grupo de Libertadores, isso não é, Pascoal, motivo para prêmio. Isso é obrigação. O Flamengo tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, Pascoal. Com o Diego, com o Everton Ribeiro, com o Henrique Dourado, com o Paulo Guerreiro, com o Diego Alves. Pascoal, esses caras eles têm que ter vergonha na cara e devolver. Se eles tiverem esse dinheiro para receber, tem que devolver para o clube. Tem que devolver para o clube, Flavinho. Jogador que pede bicho, Pascoal, para ganhar de adversário, esse cara está sendo indecente. Está sendo indecente, porque esses caras ganham um caminhão de dinheiro, Pascoal. Eu sou a favor de pagar bicho por premiação e meta alcançada com relação a título. Então você está concordando que essas metas foram alcançadas? Não foram. Ganhou o quê, Pascoal? O Flamengo ganhou o quê o ano passado? Chegar em quartas de final de torneio, chegar em semifinal, Pascoal. Mas se você combinou com o jogador, paga, meu senhor. Esse é um grave erro. Não é grave erro. Vou colocar aqui na condicional. Está combinado. Se isso foi combinado com os jogadores do Flamengo, é um grande absurdo. Sabe o que os jogadores do Flamengo têm que fazer agora, que reclamaram do ônibus? Pega esse dinheiro e compra um ônibus novo, então. Pois é, deveriam mesmo. Porque é uma vergonha, Lai. Um clube como o Flamengo pagar metas e chegar em semifinal de campeonato estadual. Isso é uma vergonha. Olha o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense tem obrigação de estar numa semifinal. Mas o que o Pascoal falou é o seguinte... Você tem metas chegar à final de campeonato. Você chega à final... Você tem que ganhar o campeonato, meu gente. Chegar na final é pouco. Não é pouco. Você chegar numa final de Copa Sul-Americana, final de Copa do Brasil... É um objetivo. Não é pouco. Você atingiu o objetivo. Eu acho que é pouco. Eles já ganham muito por mês. Eles já são muito bem remunerados. Chegar a uma final não é pouco. O cara classificar a primeira fase da Libertadores, acho pouco.
Acho chegar a uma final de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana não é pouco. Benjamin, o time que tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, eu acho que quando você chega numa final de campeonato, você está fazendo sua obrigação. O jogador já é muito bem remunerado mensalmente para exercer a função dele. Você combina, agora voltou naquela conversa. Agora você está discutindo de torcedor aí. Torcedor não, é que vocês estão pagando pau para dirigente. Não, não estou pagando pau para dirigente. É que você não deixa falar, você grita. Não estou gritando. Chegar a uma final de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana não é obrigação, é difícil. Eu não estou falando que agora, não é difícil. Difícil é. Não é pouca coisa. Você falou que é pouca coisa. Que é fácil, todo clube faz lá as metas no ano. Fala, olha, se você chegar a uma final de campeonato tal, é tanto. Se for campeão, e se ganhar, X. É a mesma coisa, tem clube que contrata jogador que fala, se for convocado para a seleção, é tanto. Se marcar tantos gols, é tanto. Se não é? Titular, você tem, que é uma forma de você compor salário. Mas o que você achou, então, da premiação o valor de 10 milhões aí para não ganhar nada? Vamos lá. Eu tô achando absurdo, eu quero ouvir o seu ponto de vista. Lógico, a gente olhando, você fala assim, 10 milhões, o primeiro impacto, 10 milhões, o time não ganhou nada. Campeão carioca, foi a final da Copa do Brasil, a final da Copa Sul-Americana, classificado para a Libertadores do ano seguinte. Já são 4 competições. Independente do que tenha sido acordado, Benja, por exemplo, eu vou colocar como exemplo aqui o Campeonato Argentino. No Campeonato Argentino, a maior parte dos jogadores, é claro que você tem lá o Lucas Prato que ganha um caminhão, o Tevez que ganha um caminhão, o Escoco deve ganhar bem, mas a grande parte dos jogadores, Pascoal, eles não têm um salário tão alto. O jogador, ele vai forrar o cofrinho dele no futebol argentino se ele for campeão de alguma coisa. Se ele ganhar um título, porque aí toda a premiação é praticamente destinada aos atletas. Aí você consegue fazer o caixa. Pascoal, com todo respeito ao que o Eduardo Bandeira de Melo tenha prometido pro elenco, mas o Flamengo avançar de fases pelo elenco, eu não estou falando que é fácil. Mas se você chegar só na final da Copa confirma do Brasil é difícil. Chegar na final da Copa Sul-Americana é difícil. Mas o Flamengo, repito, ele tem uma das maiores folhas salariais do Brasil. Sim. O jogador, quando ele está fazendo aí essa escala de patamar, ele está fazendo a obrigação dele. O Corinthians, eu sou a favor de clube. O Corinthians também paga. Mas todo clube paga. É um grande erro também. Se o Corinthians apresentar esses números... São metas. Peraí, o Corinthians, ou Benjamin? São metas. O Corinthians, em 2 anos, ele foi 2 vezes campeão brasileiro e 2 vezes campeão estadual. Não, mas não estou discutindo quem ganhou. Mas aí que tá, Benja. Justifica-se um prêmio desse se você ganha algo, ou se você não ganha. É que você está gritando e não deixa a gente terminar de falar. Eu não estou aqui falando se é muito, é pouco, se ganhou ou não ganhou. Falei que todo time faz esse planejamento. Olha, quantos campeonatos são? Se passar aqui, vai ganhar tanto. É isso que eu estou discutindo. Agora, quando você ouve a primeira vez, fala, 10 milhões, lógico que não ganha nada. Não ganhou nada. Aí você tem que explicar por quê. Para mim já existe. Agora, olha só, já existe a premiação das federações, dos campeonatos. Que não é para os jogadores, é para o clube. É para o clube, então. Nem todo clube Exatamente. Copa do Brasil, vai para 50 milhões, né, se chegar à final, ser campeão. Tem Libertadores Sul-Americana. Para mim, o clube deveria repassar essa premiação dada pela competição, pelas federações, aos jogadores. Isso. O dinheiro do clube para os jogadores. Esse dinheiro ele tem que sair lá. Ele tem que sair e tem que sair do balancete. É legítimo o acordo. De prêmio e saiu isso aqui de premiação para os jogadores. Entendeu? Você tem a lista, como diz o Benjamin, tem o entrada e a saída. O débito e o crédito. Entrou no crédito a premiação por ter ido à decisão da Libertadores. O vice-campeonato entrou da Copa Sul-Americana. Vice-campeonato é legítimo. Então, é legítimo. Acordo. Se foi um acordo, o time chegou... É legítimo. Não estou vendo nem nada demais. O Thiago Agora, Monteiro... você pode discutir valores. O torcedor pode dizer, é muito dinheiro para não ganhar nada. Discute no conselho. Não aprove as contas. Então, não aprove as contas. O Thiago Monteiro, então, Pascoal, por favor, fale dos 17 milhões de comissões para empresários e jogadores. E aqui ele fala, não vou ler, porque depois não é, e eu vou tomar um ferro aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Lê o Pascoal, leia você, Pascoal. Não. Eu não vou falar porque eu também não sei. Até a pessoa aqui, irmã de não sei quem, recebeu dinheiro. Então, assim, eu não vou falar porque eu não sei se é só para dizer o seguinte, premiação é uma coisa, já discutimos a premiação. É legítimo se pagar prêmio dentro de uma situação. Ponto. É legítimo que o jogador seja contratado e o empresário do jogador receba por ter feito o trabalho de trazer o jogador. É legítimo também. Você pode discutir se são 20%, se são 30%, se são 10%. Você pode discutir aí, como conselheiro do Flamengo, o que foi gasto. Mas é legítimo. Você não pode tirar o direito das pessoas nesse caso. Porque essa é a situação do empresário. É também uma situação regulamentada. Você pode discutir todos esses aspectos. E se não gostar, não aprove.
não aprove, mas também é regulamentado, está dentro da normalidade. Claro que o Flamengo vive um ano eleitoral, gente, nós vamos esbarrar sempre na mesma coisa. E você, mano, só para dizer o seguinte, chegar a um vice-campeonato não é tão moleza ser vice-campeão. Mas eu não disse que é moleza, Pascoal, aqui você está Não é discutindo a moleza questão você legal, chegar... eu estou discutindo a questão ética. bom. Repito... Você está discutindo uma outra coisa. O acordado não é caro. O combinado não é caro, beleza, mano. Chegou lá, combinei, vou pagar. Você não comprou lá o seu Minha Casa Minha Vida? Sim. Você não tem que pagar. Você não vai ter que botar o pedreiro lá para arrumar a pia, você não vai ter que botar o pedreiro para arrumar o tanque. Você não gostou do tanque? A pia e o tanque é o mesmo local. É o mesmo local. Não é tanque. Eu lavo louça e o piso, você não quer trocar o piso, você tem que pagar o pedreiro, cara. Você tem que comprar o piso. Não é assim, cara. O torcedor do Flamengo, é muita choradeira também. Para com isso. Tá combinado, faz o negócio que tá combinado. Premiar o fracasso com 10 milhões, Pascoal. O Flamengo é um Você gigante. lembra quando eu contei que tinha uma marca que foi patrocinar o Atlético Mineiro? Ih, agora, que eu falei para não cair. Eu falei o seguinte, falei, isso aí é uma conta do vigário que não vai durar muito, não durou. Eu vi, tinha uma cláusula lá que se caso o Atlético caísse, ainda tinha prêmio para cair. Não é prêmio para cair. Prêmio para não cair. Não. Se cai, ainda tinha uma grana. Em cima. Poxa. Que é um absurdo. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, paga prêmio no final do ano para todos os colocados. Que não caíram. Que não caíram. Os 4 últimos não recebem. Os 4 últimos não tem. Para todos os classificados. Mas o que eu disse aqui, eu não estou aqui desqualificando a Copa do Brasil e tampouco a Sul-Americana. Não, o senhor desqualificou, mas tudo bem. Não, o senhor disse que é uma porcaria. Mas tudo bem.